Êxodo, capítulo 12, a primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tornarão o sangue, e o passarão em ambas as obreiras, e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada do frango, com pães sem fermento, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em águas, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixarás até amanhã, mas do que ele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também aos 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, e somente plantarei para vós. Guardai, pois, as festas de pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pão sem fermento, até o 21 do mesmo mês à tarde, porque 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pão sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vossos cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta, e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor.
que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-as das nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. E Moisés e Arão assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E o faraó levantou-se da noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão da noite, e disse: Levantai-vos, sai diante do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e disse ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. E subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas, pois uma grande quantidade de gado. E cozeram o bolo sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que vem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que os houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Na casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem delas quebrará osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então poderá celebrá-la, e serás como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. A mesma lei haja que o natural é para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.